E aí galera, tudo certo? Depois de gravar alguns vídeos na minha banqueta aqui, eu decidi gravar em pé porque ela faz um barulhão. E aí, tava ficando esse barulho, eu não curti, vamos lá, né? Meu nome é Iracema, eu tenho uma loja de streetwear na cidade de Timbó, Santa Catarina, desde 2018. E, enfim, porque estou aqui no YouTube? Desde um tempo atrás eu tenho falado sobre empreendedorismo, sobre as minhas experiências, né, com loja, começando do zero, começando tão nova, no Instagram da Muzi, que é a minha loja. Mas eu tava achando que tava ficando meio chato pra quem não tinha interesse no assunto, porque às vezes eu acabava me estendendo muito, né, como eu gosto de explicar. E, enfim, decidi criar um espaço mais voltado para isso e outras coisas aleatórias que eu gosto de falar também. E aí, quando eu questionei, né, sobre IGVT, YouTube e tal, o pessoal que tem interesse falou mais pro YouTube. Então, cá estou. Eu não sei se isso daqui tá ficando bom, eu tô com um pouco de vergonha do pessoal que tá passando ali na frente. Mas a gente vai assim, tá? O importante é que vocês gostem do jeitinho que tá. Enfim, eu decidi começar então com um vídeo meio que de introdução sobre como eu cheguei onde eu estou, como eu decidi ter uma loja, como eu decidi trabalhar com moda e principalmente, especificamente, streetwear. Tudo que eu faço na minha vida é por um propósito, tem um significado, eu não faço nada influenciada, enfim, pelo que tá dando certo no mundo, enfim. É por amor mesmo, é o que eu gosto, eu decido, vou lá e faço. E no meu caminho com a Muzi não foi diferente, porém ele foi bem louco e é por isso que eu vou contar pra vocês todos os detalhes. Bom, porque foi uma loucura essa ideia de trabalhar com loja e moda na minha vida, porque eu sempre odiei moda. Desde que eu me entendo por gente, assim, desde gostar de escolher minhas roupas, a roupa que eu ia vestir, que começou muito nova, tipo, devia ter uns 10 anos. Eu sempre odiei moda, porque eu sempre gostei de me vestir como eu estou hoje. Camisetão, umas coisas diferentes, assim, que todo mundo acha estranho e coisas do tipo. E aí eu tinha uma visão muito preconceituosa de moda, eu achava que moda era aquele padrão, né, de, enfim, roupinha, mulher, vestido de mulherzinha e coisa e tal. E, infelizmente, esse pensamento, ele se oficializou assim quando eu fui fazer parte de uma agência de modas quando eu tinha uns 11 anos, porque eu me deparei realmente com esse padrão que eu já tinha em mente. E aí o meu preconceito ficou aquela imagem errada, né? Gente, eu criei uma versão muito grande, assim, eu achava que eu era literalmente o ponto fora da curva no mundo da moda. E demorou muito pra eu entender que o meu jeito também era moda, sabe? Eu fiquei com esse preconceito, assim, por muitos e muitos anos. E faz pouco tempo que eu consegui ter aquele insight, assim, de entender que, gente, tava aqui o tempo todo, sabe? Que eu queria tava aqui o tempo todo e eu não percebi por conta dessa imagem errada que eu criei. Mas, para tudo isso se encaixar onde eu estou agora, eu vou precisar contar pra vocês a história da minha vida com loja, né? O que aconteceu? Os meus pais, a minha mãe sempre trabalhou de costureira e o meu pai sempre trabalhou na mesma empresa, né? Desde que eles vieram pra cá. A gente é de uma cidade bem do interior, lá da Serra Catarinense, que hoje em dia, assim, ainda tá começando a evoluir. E eles vieram pra cá porque o meu pai tinha uma oportunidade de emprego. E desde sempre a minha mãe vendia coisas, né? Ela vendia as coisas que ela ganhava, enxoval, vendia tudo, né? Ela sempre teve muito gosto por comércio, assim, por vendas, né? E, enfim, eles sempre faziam isso meio que de um extra, né? Pra conseguir viver, né? Porque eles vieram sem nada, sem absolutamente nada. E aí... Gente, que vergonha. O pessoal passando ali na frente. E aí, enfim, depois, nasci e tal, passou sempre nessa mesma vida, assim, né? Minha mãe costureira, meu pai naquela empresa e vendendo uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Quando eu tinha uns 8 anos, a gente foi pra Lages pra tentar abrir uma loja lá. Porque, enfim, né? Minha mãe curtia e tudo mais.
E minha família sempre queria voltar pra terra natal, porque é lá onde tá minha família e tudo mais. Só que o meu pai continuou trabalhando nessa empresa, né? Não era viável pedir a conta de um emprego tão bom que ele tinha. Então foi eu, meu irmão e minha mãe. A gente chegou lá sem nada, tipo, né? Só com coisas pra loja. A gente morou dentro da loja, tinha lá um colchão, um fogão, só isso. E felizmente deu muito certo. As pessoas, compravam muito, minha mãe tinha muito cliente. E a gente alugou uma casa, daí, enfim, foi evoluindo. Porém, ficou esse rolê do meu pai tá aqui, né? E aí, quando a minha mãe conta essa história, né? Eu não lembro exatamente. Mas meu pai foi visitar a gente lá em Lages, nessa loja. E depois, na hora de ir embora, né, pra voltar, pra trabalhar, ele tava entrando no ônibus e eu olhei assim e escorreu uma lágrima, tipo, meu pai tá indo embora. E aí a minha mãe sempre conta isso e ela fala que nesse momento ela falou, não dá mais, a gente vai ter que voltar. Então a loja dando certo e tudo mais, e minha mãe falou, não, a gente vai voltar, vamos voltar, estaca zero, vida de volta, tudo de novo. E aí foi nesse momento que a gente voltou, assim, a gente não aguentou esse rolê da família separada, né, não foi porque deu errado, muito pelo contrário. Foi bem triste, assim, largar tudo que a gente tinha construído, porque, né, enfim, tinha clientes, tinha amigos, tinha dado certo, mas com certeza foi a melhor escolha, porque tudo que a gente faz nos traz pra onde a gente tá, e eu sou feliz onde eu estou. E aí, então, voltamos, né, e eu sempre ficava na minha mente, cara, por que vocês não abrem uma loja aqui, entendeu? São tão boas, sério, minha mãe é uma vendedora tão excelente, sempre que ela tenta fazer alguma coisa do tipo dá certo, né, por que vocês não fazem aqui? Mas eles ficavam sempre meio assim, não sei, sempre aquela ideia de querer voltar. E aqui em Timbó também era bem mais concorrido, assim, né? Já tinha muita loja muito bem estabelecida. Eles sempre tinham esse receio. E eu sempre pensando, meu Deus, abre uma loja que vai dar certo. Tão pequena eu já pensava esse tipo de coisa. E aí, um belo dia, assim, aleatório, minha mãe começou a vender umas pecinhas de roupa em casa, assim. E na sala mesmo, tinha ali umas roupinhas. E começou a atrair gente, tipo, amigos e tal. Um foi falando pro outro e o negócio começou a crescer. Aí, quando ela viu, já tinha roupa por tudo na sala, né? Tinha em cima das coisas e tal. A gente falou, tá, a gente precisa organizar melhor isso aqui, né? E o que fizemos? Abrimos, então, uma loja na garagem de casa. Fizemos umas prateleiras e tudo mais. E foi assim que iniciou a lojinha dela. Minha mãe pediu a conta lá de costureira do lugar onde ela trabalhava e se dedicou exclusivamente à lojinha que a gente tinha na garagem. Deu muito certo novamente e dá até hoje. Depois a loja ainda cresceu mais, né? Precisou de mais espaço e a gente pegou a sala de casa onde ela começou a vender as primeiras peças com um quarto do fundo e fez tudo loja. Tipo, ficou bem comprido, assim, bem legal. E é lá onde ela tá até hoje. Ela é muito feliz, mega feliz. Minha mãe é uma vendedora excepcional, como eu já falei. Apesar de ter plena condição de ir pra um lugar maior, mas bem localizado, ela quer continuar lá porque ela ama aquele lugar, ama as pessoas que compram lá. Então, essa é a vida dela e essa é a lojinha que ela tem. Agora voltando... Gente, eu não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo, mas ele é necessário pra eu conseguir explicar a minha história. Quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a fazer Senai e eu voltei pra aquela ideia. E eu sempre pensando, cara, eu odeio moda, gente. Moda é horrível. Moda é aquele padrãozinho de menininha. Tanto que quando eu fui fazer Senai, eu escolhi informática, né? Uma coisa bem aleatória, assim, que eu nem gosto muito. E tinha confeccionador de moldes de roupa, uma coisa assim, uma coisa de moda. E eu, nossa, gente, eu jamais vou fazer moda, né? Meu Deus do céu, nada a ver comigo. Sempre assim, com esse repúdio de moda. Cara, sério, gente, eu jamais imaginava, assim, que eu ia um dia ter esse clique que ia me fazer entender que, na verdade, eu sempre vivi moda. Mas, enfim, só contei essa curiosidade, mas voltando, né? Quando eu comecei a ajudar minha mãe na loja, eu não curtia, porque não tinha nada do meu estilo. Sempre foi muito difícil de encontrar, né? Nossa, principalmente naquela época não existia opções de streetwear.
Então, sempre infeliz, assim, né? Ajudava minha mãe, beleza, na loja e tal. Eu curtia, mas, assim, não era o meu estilo, sabe? Não tinha aquele gás. Com 16 anos, ela me registrou na loja, eu comecei a trabalhar real com ela. E eu sempre, tipo, meu Deus, cara, não quero, sabe? Isso aqui não é pra mim. E aí, meu pai, né, e minha mãe, sempre com aquela ideia de querer que o filho continue a carreira. E eu sempre com aquela ideia, jamais vou fazer isso. Enfim, continuei assim até entrar na faculdade. Gente, até entrar na faculdade, entendeu? Não faz tantos anos assim que eu entrei na faculdade. E lá eu tive Meu Deus, gente, sério, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu amo aquela faculdade, né? Tem um monte de gente que não gosta, eu pago pau mesmo, falo bem mesmo. Porque lá eu construí, assim, coisas incríveis. Primeiro que eu tive o insight, assim, de que, meu Deus, é isso que eu quero, o meu estilo, moda, é isso, meu Deus. Né? Pra quem não sabe, eu faço faculdade de design, a gente até estuda algumas coisas de moda, só que totalmente fora do padrão, sabe? Fora da caixa, o que eu realmente gosto. Eu encontrei as pessoas do meu estilo, da minha vibe, enfim, gente. Lá, assim, veio tudo de uma vez, assim, uma avalanche. Eu pensei, meu Deus do céu. Eu realmente tive, assim, a luz, baixou a luz. Aí eu pensei, gente, é isso. Eu vivi minha vida inteira criando as minhas próprias coisas porque não tinha opção, passando por olhares ruins, assim, de pessoas, porque eu era uma menina e usava roupas masculinas, porque não tinha esse tipo de opção feminino, né? E eu andava de skate, gente, sério. Todo mundo falava, nossa, parece um menino, esse tipo de coisa que obviamente não me ofende, mas assim, na época, né, era muito pior, gente, muito pior do que é hoje. Hoje em dia tá tudo de boa, tem muita opção de streetwear, cada dia abre mais uma loja, né, do estilo, mas na época era puxado, assim. E inclusive os meus pais, né, demorou, assim, pra eles aceitarem essa minha pira meio diferente, assim. E a gente, felizmente, evoluiu muito rápido, né? Apesar de existir muito preconceito, principalmente numa cidade como a minha, que é pequena e conservadora ainda, tá muito melhor, né? As pessoas já não te olham mais estranho se sair com uma camiseta na rua, né? Por ser menina e estar com uma camiseta masculina. Mas, enfim, eu pensei, cara, eu vou unir tudo isso que eu vivi. É esse o meu propósito. Eu quero fazer com que as pessoas se libertem, eu quero fazer com que as pessoas sejam livres para usar o que elas quiserem, com que as meninas que queiram usar camiseta, usem camiseta, andar de skate, andem de skate, sabe? Eu tô aqui pra ser uma influenciadora do bem, da liberdade das pessoas, de realmente serem o que elas quiserem. E, gente, isso tudo foi uma grande revelação, assim, tem muito mais detalhes no meio dessa história, né? Mas se eu for ficar falando aqui, né, eu já falo bastante para explicar as coisas. Vai levar um dia. Então, a minha história, assim, foi basicamente essa. E aí, eu cheguei e falei pro meu pai, pai, eu quero abrir uma loja do meu estilo. Não tem quase nenhuma opção aqui. E eu sei que tem muita gente que se identifica. E eu preciso de ajuda, né? Porque, né, tinha 19 anos, gente. E aí, o meu pai, ele se prontificou a fazer um empréstimo pra mim, né? E, enfim, ajudar no que estivesse ao alcance, no que fosse necessário. E foi aí que em 2018 meti o louco, simplesmente, gente, é loucura, assim, eu decidi, veio esse insight de faculdade, pensei, vou abrir uma loja, abri a loja e é nóis. Tava lá um dia, bem do nada, assim, na minha loja, e eu que fiz tudo, eu fiz o projeto, fiz os desenhos, gente, fiz tudo, e deu mega certo, sério. Sou muito feliz com essa loja, muito feliz com o meu propósito, muito feliz com a minha história. Eu vivi isso a minha vida inteira e hoje em dia eu posso vir aqui falar pra vocês que isso aqui é a extensão de mim, a extensão das minhas ideias, sabe? É muito mais do que algo passageiro, é realmente um desabafo, tipo, é a minha extensão mesmo, é o meu eu pra vocês que se identificam. Então, eu sou muito feliz com isso. E a ligação mesmo foi quando eu percebi que as pessoas se identificavam comigo e também tinham a dificuldade de encontrar esse estilo e tudo mais.
por aqui, né? Então eu vi ali uma oportunidade de estar incentivando as pessoas a ser o que elas realmente queriam e trazendo esse tipo de estilo que é diferente, que era ao menos diferente até então, para a região e dar essa oportunidade para as pessoas. Eu não sei demonstrar em palavras quão incrível foi a revelação para mim, a transição de perceber que o que eu fiz a minha vida inteira poderia se transformar na minha profissão e poderia ser tão iluminado, assim. Desde muito pequena, como eu já falei várias vezes no vídeo pra vocês, eu customizava as minhas roupas, eu sempre comprava roupa masculina pra tentar alcançar o meu estilo, né, o que eu realmente gostava. E à medida que eu fui crescendo, as pessoas foram gostando cada vez mais. Eu era aquela pessoa que emprestava roupa pra todo mundo, que ajudava a galera a escolher. E é real, emocionante saber que um dia eu realmente encontrei tudo isso, porque é muito mais do que uma simples decisão, é a história da minha vida pra chegar até ali. E é muito, muito especial. E eu sempre tive essa vontade de poder expressar as coisas que eu gosto sem ser julgada por isso, sabe? Só porque não é o que é comum da sociedade. E eu tô aqui justamente para incentivar as pessoas. Essa é uma das maiores coisas, assim, dos meus maiores propósitos aqui. Incentivar as pessoas a se libertarem, entendeu? De não ligar pro que as pessoas pensam, porque é socialmente aceito, sabe? Ser realmente quem tá dentro delas. Porque a vida é super curta e não vale a pena você viver preso dentro de si. Então, eu não sei nem falar pra vocês o quão especial é isso. Essa minha caminhada, esse meu propósito. E foi muito difícil, gente, muito difícil. Eu não nasci em família rica, a gente batalhou por tudo que a gente tem junto, todos os dias, sem desistir. E cada passo que a gente deu, eu pretendo vir aqui explicar pra vocês, contar minha experiência, pra que pra alguma pessoa talvez seja útil e seja um pouco mais leve, sabe? Então, eu espero muito que vocês gostem, eu espero que alguém se identifique e eu pretendo muito que isso tudo dê certo para que eu possa continuar compartilhando as minhas ideias com vocês. Muito obrigada e até a próxima!